Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Olá! Quero dar as boas-vindas para você que está nos assistindo aí em casa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Sim, os homens também são bem-vindos aqui no Cá Entre Nós. Eu sou a Tati Gibertoni e esse é mais um episódio do Cá Entre Nós. Primeiro, quero agradecer as parcerias ao Estúdio ST3, a Chocolate com Pimenta Moda Íntima, a doutora Isaela Pagotto, a Dress Up e a Fran Design Floral. Vamos falar sobre o tema de hoje? E aí, estão curiosos? Bom, esses dias eu assisti a um TED, né? Esse TEDx, TED, não sei muito bem como é que fala, mas vocês vão captar o que eu estou dizendo. Com a pesquisadora americana Brené Brown. Ela estuda a vulnerabilidade e as conexões humanas. Né? E foi um TED de 20 minutos incríveis, gente, que eu nem pisquei, assim, sensacional. Convido vocês a assistirem, né? Sugiro. Ela conta como sua visão de mundo mudou ao perceber um padrão em suas pesquisas, né? Que as pessoas mais felizes são aquelas que têm coragem de se conectar de forma verdadeira, que não fogem da vulnerabilidade, mas abraçam a vulnerabilidade como parte da vida, né? Então, vamos dizer em palavras, né, do dia a dia, elas colocam a cara a tapa, seria isso, né? Bom, aí eu fui dar uma pesquisada, né, lá com a IA do Google. O que é vulnerabilidade, né? É a característica de algo ou de alguém que é frágil, delicado, indefeso ou expostos a riscos, segundo o Google. Mas, e se a gente pensar além disso? E se a verdadeira força da mulher não estiver em parecer inabalável, mas em se permitir sentir? Em um mundo onde as aparências de perfeição é vendido o tempo todo, principalmente nas redes sociais, nos acostumamos a vestir armaduras e esconder as nossas dores. Só que viver com o coração blindado, gente, tem um custo muito alto, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre a força que existe em ser vulnerável, sobre o peso que carregamos em tentar ser tudo o tempo todo e principalmente sobre o equilíbrio possível entre dar e receber. Para esse bate-papo, convidei mulheres incríveis, como sempre, as convidadas do Cá Entre Nós são as mais especiais, né? A Bia e a Sabrina. Agradeço muito a presença de vocês, sejam bem-vindas. A Beatriz Sturaro, acertei, Bia? É a nossa especialista desse episódio, né? Ela nos trará uma visão da psicologia sobre o tema de hoje e as suas vivências nos atendimentos.
né? Eu conheci a Bia em Jaguariúna, foi psicóloga do meu filho, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, né? E muito obrigada por estar aqui, Bia. E fale um pouquinho de você, quem é a Bia? Conta aí pra gente. Eu que agradeço, Tati, o convite. Para mim é um prazer estar aqui e principalmente por esse tema que eu gosto tanto de conversar. Eu atendo muitas mulheres no consultório. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive estudar sobre a vulnerabilidade. A Brené Brown é uma das autoras que eu adoro também. Então eu estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir com o meu olhar também de psicóloga, de mulher, porque a gente também não é só a nossa profissão, a gente tem o nosso lado humano, né? Para que a nossa conversa seja muito valiosa. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. A Sabrina, ela é empresária, proprietária da Dress Up aqui em Arthur, né? Eu conheci a Sabrina pelo Instagram, comecei a segui-la, adorei, né? Gosto do seu conteúdo, das suas postagens, o quanto você conversa com as mulheres, isso é muito bacana, né? E eu acredito que você trará aí muita contribuição também pro nosso tema. Conta um pouco de você, Sabrina. Obrigada, Tati, pelo convite. Eu fiquei muito, muito contente porque eu sou pedagoga, eu sou empresária, eu sou mãe. Então, eu sou a típica mulher multitarefas que vem sofrendo vivendo essa questão. E eu hoje também sou mentora dos saberes femininos. E o que me levou justamente a buscar e começar a falar com as mulheres sobre isso foi passar por toda essa pressão, toda essa coisa de fazer tantas coisas e não conseguir, não me permitir ser frágil, né? Exato. Com a questão da vulnerabilidade, era uma coisa que me assustava muito. Uhum. Então, eu fui buscar essa cura e me sinto muito animada e com muita vontade de acolher as mulheres e falar mais sobre isso. Sim, sabe que a ideia do Cá Entre Nós, né? Ele foi pensado para quê? Para a gente trazer para as mulheres que estão em casa, principalmente as mulheres aí que já passaram dos 35, 40 anos, de que elas não estão sozinhas, que muitas vezes estamos vivendo as mesmas questões, passando pelas mesmas dores, né? Que há caminhos, que há meios, há para com quem conversar, né? Então, a ideia do Cá Entre Nós é troca, é trazer troca, acolhimento, né? E acho que esse tema de hoje, ele é bem pertinente, né, Bia? Bia, na visão da psicologia, o que é a vulnerabilidade? A gente entende a vulnerabilidade quando a pessoa, ela de fato, vou até usar os termos da Brené, ela se coloca na arena. É quando ela tá ali para lutar mesmo, sem nenhuma barreira, né? Sem nenhuma armadura. É quando a gente se expõe, é quando a gente se coloca ali num estado vulnerável, que as pessoas conseguem ver esse outro lado mais íntimo nosso. Então, por isso que atualmente, né, a gente tem tido dificuldade de colocar mais esse lado à prova, porque as pessoas, elas estão cada vez mais se blindando, né? A gente não quer se colocar em exposição, a gente tem muito medo do julgamento, a gente às vezes coloca essa armadura de nos mostrarmos mais fortes, né? Então, a vulnerabilidade, ela tem sido um tema muito mais abordado, inclusive em terapia, porque muitas pessoas têm dificuldade de se sentirem, de se colocarem como vulneráveis, né? E acho que de sentir a sua essência, né? De colocar quem você é mesmo. A gente fica ao tempo todo se blindando, né? Se resguardando. Sim. Então, acho que é um pouco disso também, né, Bia? Com certeza. Sabrina, em algum momento da sua jornada, você sentiu que precisava esconder as suas fragilidades para ser levada a sério? Olha, por uma questão de perfil, eu nunca fui de esconder muito, eu sempre fui muito transparente, então
eu vejo vulnerabilidade diferente de fragilidade. Sim. Eu sempre tive uma questão com a fragilidade. Então, eu venho repetindo um padrão, repetindo um padrão de vó, de mãe. E aquilo, para mim, era muito latente, que eu tinha que fazer, que eu tinha que dar conta. E quando eu não consegui mais, que eu fui buscar ajuda e eu fui entender... Eu não usava rosa, gente, porque o rosa... Eu vi um vídeo seu, muito aquilo bacana. me remetia à fragilidade e eu nunca aceitei ser frágil. Eu sempre aceitei passar por tudo. Então, nesse sentido de esconder, sim, porque daí eu vestia a armadura e por mais que eu estivesse destruída, jamais alguém diria. Então, eu sempre fui a forte. Então, em muitos momentos que eu precisei de colo, que eu precisei desabar, ninguém me notava. Porque era inconcebível, a Sabrina não precisa de colo. Então, nesse sentido de esconder... Sim, né? Sim. Há uma diferença entre fragilidade e vulnerabilidade, Bia? Olha, eu acredito que sim, justamente pelo que a Sabrina falou. Estar frágil é uma condição mesmo em que a gente se coloca ali em uma posição talvez inferior, em que a gente está mais em desvantagem, vamos colocar assim. E estar vulnerável, na minha percepção, é quando a gente realmente se coloca como quem a gente é, né? Quando a gente se mostra com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas potencialidades também. É quando a gente realmente se abre. Então, eu não vejo como coisas similares, eu vejo como coisas diferentes. Porque uma pessoa que está vulnerável, não necessariamente ela está frágil. E é isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, né? Às vezes eu acho que me colocando vulnerável, eu estarei sendo frágil. Mas, na verdade, não. Às vezes eu posso ganhar com isso, eu posso me mostrar até mais forte. Então... sim, são conceitos diferentes. São, né? O nosso mecanismo de defesa, ele está sempre armado para defender essa nossa autoimagem, né? Então, a ideia de que temos que ser perfeitas. Nós somos criadas assim, né? Engole choro, levanta a cabeça, né? E isso vai ficando lá dentro de nós mesmo, né? É muito difícil assumir em determinados momentos que nós estamos erradas, né? Pedir desculpas. A gente vai criando uma dureza que só faz mal a nós mesmas, né? E nos faz perder também oportunidades, pessoas, né? A gente vai criando essa casca por não saber voltar atrás, não assumir os erros. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Por que nós temos tanto medo de parecer frágeis? Olha, eu acredito que o que está mais por trás disso é o medo do julgamento. Porque hoje em dia a gente, cada vez mais, né? A gente tem se preocupado mais com o julgamento das pessoas, muito através da internet. Porque eu acho que a internet, ela traz essa barreira de a gente não ter uma consequência para as nossas ações, uma consequência imediata. Então, a gente vê muito hate, pessoas que são canceladas por comentários muito grosseiros e situações muito difíceis, né? Isso faz com que a gente generalize para o nosso dia a dia. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu posso ter o julgamento das pessoas. E eu não quero me submeter a isso. Então, acho que, principalmente o julgamento, ele traz esse medo das pessoas se colocarem como vulneráveis, como frágeis hoje em dia. Sim. Eu penso assim. E eu acho que também, para a mulher, tem essa questão do empoderamento feminino que nos coloca numa posição de ter que ser fodona mesmo, entendeu? É a palavra certa, né? Eu sou muito a favor do empoderamento feminino, que fique claro, né? Mas há uma exacerbação disso também, de uma maneira de que nós ficamos sobrecarregadas, nós não podemos dividir, pedir ajuda, né? Porque eu tenho que ser a fodona. Porque não eu vejo fácil, que né? é uma linha muito, muito tênue, né? Entre você ser
a empresária que dá conta, que faz, e tá tudo bem você ser tudo isso. Mas na hora de você entender que essa parte da fragilidade, do acolhimento, que você também tem as questões de deixar para o outro, para o parceiro, por exemplo, eu vejo muito em mim. Então, eu não tenho essa linha, ela não existe. E aí eu invado o do outro. E aí eu faço tudo mesmo. A gente nem percebe, a gente só vai Exato. fazendo e atravessando como se fosse um trator. E quando, Sabrina, até a próxima pergunta seria até nesse contexto, você já se separou, né? Você colocou lá para mim no seu briefing. Sim. Você sentia essa necessidade de provar que não precisava de ninguém? Sempre. A gente fica desse jeito. Até agora há pouco que eu me sinto, né, melhor nesse sentido. Então, eu tô no meu 3º casamento e eu vejo como uma repetição de padrão muito clara, né? Uma coisa que eu segui aquela linha e fui embora. E deu errado 1, deu errado 2 e no 3º eu não quero mais que dê errado. Eu consegui enxergar, né? Eu posso sim, porque eu não serei nunca de outra forma, né? A essência da Sabrina é essa. É aquela que vai, que faz. Mas agora eu consigo raciocinar, eu consigo enxergar que o outro também existe, que o outro também tem... eu não falo que são deveres. Né? Eu acho que é dar abertura para o homem fazer o papel Ser de homem dele, entendeu? exatamente. Ser o cuidador, né? Exato. Exatamente. De ser realmente uma parceria, cada um fazendo... Gosto de falar que cada um fazendo o que lhe compete. Mas tem coisas que sim. É do homem. E eu me vejo fazendo muita coisa ao homem hoje que muito homem não faz. É aquela energia masculina, né, Bia, que a gente vai muito forte. Fortalecendo. Eu, quando eu me separei, eu tinha essa sensação que eu não podia pedir ajuda. Porque se eu pedisse ajuda, eu era fraca. Isso. Eu estava dizendo que eu tomei a decisão errada, que eu não seria capaz de dar conta daquilo. Exato. Então... e eu desabei mesmo, sabe? Eu cheguei a chegar em casa e deitar no chão e chorar muito, porque eu não conseguia dar conta de tudo, né? Então, eu precisava, sim, aceitar a ajuda dos meus pais, dos meus amigos. Eu precisava pedir para a avó ou para o pai dos meus filhos, olha, pega na escola, faz isso, não sei o quê. Porque no começo eu achei que eu era Mulher Maravilha. Exato. E que eu tinha que provar, né? Mas isso só traz pra gente uma autossuficiência forçada, né, Bia? Que traz consequências. Quais são essas consequências? Sim, eu acho que até é legal usar como gancho que a Sabrina falou, de assim, eu me mostro tão forte que eu nem dou abertura para que a outra pessoa ajude, que isso acaba trazendo um conceito que a gente chama dentro da terapia cognitiva, que é a profecia autorrealizadora. Que é quando o que eu menos quero que aconteça, de fato acontece porque eu contribuo para aquilo, sem perceber. Então vamos pensar numa mulher que sempre se coloca como forte, que não precisa de ninguém, e tem um parceiro que tá querendo que ela se exponha, que ela compartilhe as vulnerabilidades, que ela peça ajuda. Aquela mulher, ela vai ficar tão dentro dela mesmo que ela nem vai permitir que esse marido acesse ela, que ela tenha uma convivência ali mais agradável, né? E esse homem, ele vai entender o quê? Nossa, né? Que relação é essa? Eu não sirvo pra nada. Eu não sirvo pra nada. Trocando em miúdos. É o suficiente, ou assim, a gente acaba não se conectando. E aí outro relacionamento acaba e eu nem sei por quê. Mas é porque eu tô repetindo esse padrão de que eu não preciso de ninguém. Acho que é um pouco disso, né, Sabrina? Sabe quando eu notei, assim, às vezes eu tenho vergonha de falar, mas eu notei que o meu marido hoje, quando eu via ele fazendo as coisas para mim, carregando as sacolas, ele não me deixava pegar as sacolas, ele não, né? E eu falava, que isso?
né? Daqui Não que preciso, eu faço, daqui. Não preciso. E aí depois eu parava, eu pensava, eu falava, gente, gentil demais. E eu tô aqui falando, Não, eu lembro até hoje, quando Foi eu conheci incrível. uma pessoa e ele abriu a porta do carro pra mim. Eu fiquei Ai, indignada. Eu olhei pra ele e falei, eu consigo abrir a porta do carro. Gente, olha Não, isso! é. Eu juro por Deus, a primeira vez que ele abriu, eu falei, não precisa disso, eu sei abrir a porta do carro. Ele, não, mas é uma gentileza que eu quero fazer pra você. Eu, tá. Aí eu entrei e fiquei miudinha, né? Na segunda, eu falei, vou esperar. Mas a gente tem que se permitir ser Exato. mimada, né? Ser cuidada. Eu tinha uma sensação também de não merecimento, Uhum. né? Então, aí eu ia achando Lógico, eu fui fazendo terapia também junto. E aí eu ia identificando. E era muito gratificante quando eu conseguia identificar, olha, aqui sou eu, né? Eu não mereço? Não, eu não merecia em momento algum. E aí eu fui trabalhando isso, não foi nada fácil. Não é, Era de como jeito se eu nenhum. estivesse deixando de ser quem eu era. E tava mesmo, né, gente? E aí eu tava... Pra ser uma melhor versão de si. É, mas eu não entendia. No começo, No não, começo né? foi difícil. A gente estranha, né? Nossa, a era- mudança, parece que é ruim no começo. É, era como se eu estivesse deixando de ser a Sabrina. Aí eu fui entendendo que aquilo era necessário e era melhor. Fui me permitindo devagar. Exatamente. Você não dorme, acorda. Mas aí foi um exercício. Vamos falar um pouco sobre a mulher multitarefas, né? É importante nós mencionarmos as expectativas que recaem sobre o papel da mulher na sociedade também, né? A cultura da produtividade, a gente tem que estar sempre produzindo, ninguém pode descansar, né? As heranças também geracionais, do papel da mulher, né? O que aprendemos com as nossas mães, de ser o pilar da família. E aquilo que eu já falei também, né? A gente aprendeu, também ouviu muito. Para de ficar reclamando, né? É uma coisa que também, quando eu estava estudando o roteiro, eu lembrava de algumas frases que a gente ouvia e que às vezes a gente até repete também, né? A gente continua num ciclo que a gente tem que romper cada vez mais, inclusive. Bia, essa herança dos nossos antepassados, ela faz recair sobre nós esse sentimento de que se você não estiver dando conta, você está fracassando. É isso mesmo? Sim, eu acho que a gente vem aí de uma história em que, principalmente o papel da mulher como dona da casa, mãe dos filhos, que foi reforçando essa questão de que a gente tem que dar conta de tudo, de que a mulher ela é responsável, né, por fazer as coisas sozinha. E isso a gente nem precisa ir muito longe, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas em casa eu já vi esse padrão sendo reproduzido, sendo que meus pais também são jovens, né? Uma geração ali mais jovem. Então, de que meu pai saía para trabalhar e a minha mãe era responsável por fazer todas as coisas. E se ela não dava conta, eu lembro dela ficar triste, porque ela falou, não, esse é o meu papel. Uhum. E eu percebo que até hoje, às vezes, quando eu também não consigo dar conta de alguma coisa da casa, eu me culpo. Falo, nossa, mas eu deveria estar sendo melhor, né? Então, acho que isso é uma coisa que foi sendo passada mesmo de geração em geração. E algumas pessoas ainda reforçam isso. Algumas famílias ainda, elas operam nesse modus operandi, né? De que a mulher tem que dar conta de tudo, de que o marido é só responsável por prover o financeiro. Mas aí agora a gente tem um outro dilema, de que a mulher ela também tá com a responsabilidade financeira em muitos casos, né? Sim. Principalmente quando se separam e tudo mais, mães solteiras. E aí como fica? São muitos pratos para equilibrar. São muitos e eu tinha uma sensação que tudo ao meu redor tinha que estar impecável. Eu sempre fui uma pessoa, né, assim, que a casa tem que estar impecável, a decoração, as almofadas,
o tapete não pode estar torto, tudo limpo e impecável. E, gente, o divórcio, a vida desmorona. Nada mais fica impecável. Então, é muito difícil lidar com isso e você começar a entender que, olha, tá tudo bem, hoje você vai dormir porque você tá cansado, você vai largar a louça na pia. É hoje. Amanhã é outro dia. Né? Porque a gente, realmente, eu cresci com a minha mãe e a minha mãe sempre teve essa questão de tudo ter que estar impecável, certinho no lugar. Lembra aqueles bibelôs que tinham de vidrinho? Então, todos eles alinhados, tinham os patinhos, eu lembro até hoje, os patinhos andavam assim, numa mesa, né? Todos alinhadinhos, assim, o maiorzinho, papapá. E eu cresci nessa... né, toada de que eu tinha que repetir esse padrão. E é uma coisa que a gente não dá 100% o tempo todo, né? Então, é bem difícil reconstruir isso também, né? Eu já sou o contrário. Então, assim, e pesou para mim, porque eu nunca liguei para nada de casa. Eu tenho zero habilidade no quesito casa, num geral. Minha mãe nunca teve, sempre trabalhou fora, mas sempre tivemos alguém que mantinha a casa impecável. E eu não tenho habilidade, eu não cozinho, eu limpo a casa, mas assim, zero habilidade, é uma luta, eu sou atrapalhada. E isso sempre foi, para mim, esquisito. Como que eu vou fazer? Eu tô sendo deficitária nisso aqui. Eu sou boa em tudo, mas isso aqui... Eu sou a que trabalha fora e zero casa. E tanto é que foi um fator determinante para mim quando eu mudei para Arthur, né? Então, desacelerar e me reconectar com essa parte, que no fundo, para mim, fazia falta, né? Cuidar das coisas... Não tudo, com muita leveza, né? Mas fazer algumas coisas em casa, acompanhar mais o meu filho, né? Cuidar de algumas coisas do meu marido. E sempre sendo um exercício, né? Notei que aquilo era estranho para mim. Eu poderia continuar pagando alguém, para fazer tudo para mim. Mas hoje eu já me obrigo, né, a fazer algumas coisinhas, né, para me reconectar com essa parte. Sim, e eu acho que a gente está falando de vulnerabilidade, e vulnerabilidade é colocar essas questões mesmo assim, gente, eu não sou boa dona de casa, e tá tudo bem, né? Eu até faço, e faço bem, mas eu detesto. Eu gosto de cozinhar, algumas coisas eu até gosto. A sensação da casa limpa, por exemplo, ela é deliciosa. Né? Mas eu sou aquela que eu limpo, se alguém sujar eu brigo. Então, não vale a pena. Eu já sou de boa, eu limpo do meu jeitão, atrapalhada. Eu ainda não. Tudo bem, e pra mim tá sempre tudo bem. Não, eu falei, né, pro Eduardo ontem que eu tô com uma faxineira, ela ficou doente. Vou amanhã, ficou doente, não melhorou. Vou depois, também não melhorou. Aí eu falei, Edu, a faxineira vem, né, amanhã. Você vai limpar a casa antes pra ela chegar? Ele já sabe qual é o padrão da mãe. Né? E Sabrina, você acredita que as redes sociais, elas aumentam essa sensação de que a mulher precisa estar sempre linda, produtiva e feliz, assim? Ai, meu Deus, sofri demais, gente. As redes sociais aumentam tudo, né? Elas amplificam, né? E estar dentro dela, assim, para mim, é a minha ferramenta de trabalho. Então, é muito difícil eu ter que ser linda todo dia. Ou estar linda todo dia. E aí eu passei a me questionar. Não, mas eu sou linda todo dia. Eu tive um transtorno de imagem por conta da bariátrica. E foi muito difícil para mim, porque eu seguia me vendo obesa, gorda, mesmo tendo perdido 41 quilos. E eu ia trocando
né? Então, quando tava tudo bem com o corpo, aí eu me dava conta do rosto. Aí eu falei, mas é a idade, né? Como é que eu faço daí? Então, também, quando eu me dei conta, também fui me tratar. Sim. E sempre na rede social. Então, a minha cobrança era diária, era o dia inteiro, era toda hora. Então, se eu não estava bem com aquilo que eu estava vendo, eu não trabalhava. Então, hoje eu estou fazendo o caminho inverso, né? Eu estou também me exercitando, me forçando cada vez mais a aparecer sem maquiagem, a pintar menos o cabelo, a ver alguns fios brancos e está tudo bem, né? Eu consegui fazer um pouco de terapia, depois eu parei, mas eu sigo nesse exercício, né? E aí veio toda essa questão da mentoria dos saberes femininos, que me ajudou muito e que eu quero poder ajudar outras pessoas. Porque assim, é muito difícil a gente expor algum tipo de fragilidade nossa em rede social, né? É o medo do julgamento mesmo que a Bia falou. Então, a gente vai colocar o melhor de nós, a foto mais bonita, o momento mais emocionante, o que nos leva para cima, né? Mas, às vezes, com esse projeto do podcast, né? Eu fui lá abrir um TikTok e aí tô aprendendo a mexer no TikTok. Eu falei assim, vou colocar algumas coisas da minha vida no TikTok para trazer um pouco dessa humanidade também. Mas eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu gravo, não coloco, sabe? É difícil. Super. E eu tenho experimentado até um movimento diferente na minha página. Porque a gente vê muitos criadores de conteúdo compartilharem só essa parte boa, né? E eu sou psicóloga e eu ficava pensando, gente, como me conectar mais com as pessoas para que elas queiram a minha ajuda? Para que elas percebam ali que eu sou a pessoa mais indicada para ajudá-las. E a gente chegou nesse ponto de que quanto mais eu humanizo o meu perfil, mais interessante ele fica. Então, é surpreendente. Todas as vezes que eu coloco alguma coisa minha lá, uma situação que eu me coloquei vulnerável, já compartilhei o dia que eu bati o carro e me senti muito ansiosa, quando eu tive sobrepeso na adolescência, que isso me gerou vários problemas, as pessoas adoram, elas se conectam muito. Então, eu acho que tem sim esse lado da perfeição que a gente vê o tempo todo lá nas redes sociais, mas eu tenho percebido um movimento contrário que eu acho muito legal, das pessoas se abrirem cada vez mais e isso produzir mais conexão. O que eu acho interessante, porque a gente traz esse lado vulnerável também, né? A respeito disso, eu tenho sentido muito melhor no TikTok, Pode falar. do que no Instagram. Então, eles estão... eu tenho deixado de focar no Instagram para o TikTok, porque ele tem sido muito mais real. Então, o Instagram precisa daquele glamour, precisa daquela edição, de tudo e de tal. E no TikTok, eu simplesmente entro e gravo. E o retorno tem sido muito bom. Então, isso tem me dado um alívio. Ai, poxa vida. Poder entrar e gravar. E daquilo dar retorno e funcionar. Então, eu acho que neste momento tá invertendo um pouco. Né? É porque as pessoas, acho, querem ver a realidade, né? Querem ver situações com que elas se conectem, com que elas vivenciaram também e ver que olha, ela também passa por isso. Ela é uma psicóloga e ela também passou por isso. Olha ela, linda, maravilhosa, também passou por isso. Então, isso realmente vai fazendo com que a gente vai abrindo algumas máscaras, digamos assim, alguns hiperzinhos, né? E só mais uma coisinha que eu acho bem legal de falar nesse tema é a questão da marca que eu lancei, que é os shortinhos de compressão, dá uma melhorada, né, no visual por baixo, e eu tenho que ser a modelo. Então, eu pensava, meu Deus, como que eu vou aparecer? Com a minha barriga, com a minha cicatriz, com a minha flacidez, mas eu precisei para poder vender. Então, eu gravei, sim.
Certíssima. E foi super legal, porque eu acho que aquilo pareceu mais real, porque elas entram na loja ou me veem por aí e falam, mas também com esse corpo. Então agora elas estão tendo a oportunidade de ver que esse corpo não é o corpo perfeito. É legal, é bacana, é ok, mas também tem imperfeições. Uhum. Ô, Bia, conta um pouco da sua experiência, que você mudou totalmente o seu modo de trabalhar, né? Então, eu imagino que você deve ter passado por esse processo de ter que abrir um pouco essa questão da sua vulnerabilidade, né? Você abandonou, digamos, abandonou o Eduardo, tô brincando. Né? Você atendia presencialmente, tinha muitos pacientes, você migrou para o atendimento online. Para, assim, o que te motivou essa mudança? Tati, na época, eu refleti muito sobre o que eu queria para minha vida a curto e médio prazo. E eu foquei muito naquilo que eram os meus valores pessoais. Então, eu amava atender na clínica, era uma coisa muito prazerosa mesmo e me trouxe muita realização estar ali com os pacientes. Mas eu tinha acabado de me casar e me mudar para Campinas. Então, a minha rotina ela não era mais ali em Jaguariúna, onde eu morei a minha vida toda, né? E esse deslocamento, essa coisa de ficar longe da minha casa, de me sentir sempre correndo contra o tempo, né? Nessa coisa de viajar e enfim. E também os pacientes que às vezes faltavam, não avisavam, aí você toma aquele chá de cadeira e você pensa, nossa, na minha casa eu poderia estar fazendo tanta coisa. E aí aquilo me fez pensar que eu também gostaria de ser mãe, muito em breve. E aí, será que eu vou conseguir sustentar essa rotina? Será que com a possibilidade do atendimento online eu não conseguiria uma rotina muito mais flexível e coerente com o que eu queria para mim? E aí foi quando eu tomei essa decisão. E hoje, eu, apesar de sentir falta, eu me sinto muito satisfeita, porque foi um período que me completou e que ali não se encaixava mais. Mas eu vejo a diferença de só ter feito sentido porque eu foquei naquilo que era importante pra mim. Uhum. Não tanto pelo financeiro, né? Sim. E assumir esse risco mesmo e ter essa coragem de fazer essa mudança. Naquela época foi isso que me motivou e foi muito bom. É porque você deixou uma situação sólida que você tinha ali, né? Pra realmente pensar no que você quer para você, né? Se você se colocou em primeiro lugar, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer na vida o tempo todo, né? Olha, aqui tá bom, mas eu vou recomeçar porque agora eu quero assim. Isso aqui vai me fazer mais feliz, né? Sim, isso é muito bom. Inclusive, quando a gente compartilha com as pessoas, sem esse medo, né? Nossa, as pessoas, o que vão pensar? Eu lembro na época que eu queria fazer a transição, eu falei, não, eu vou sugerir para os pacientes, aqueles que conseguem, as crianças não iam conseguir fazer o atendimento online, mas assim, eu vou sugerir, vamos ver o que dá, né? Eu achava que ninguém ia topar continuar os atendimentos. E para minha surpresa, a maioria quis continuar. E eu tive muito mais uma validação do que um desencorajamento, vamos dizer assim. E a gente tem esse medo, né? Nossa, as pessoas elas vão me repreender, eu tô com uma escolha errada, né? E a resposta foi muito melhor. Então aquilo só me reforçou, do tipo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu fazer a minha vontade. E também, meninas, vamos conversar agora um pouco sobre essa sobrecarga invisível, que não é tão invisível assim, né? Ela é bem visível, ela é palpável. Em uma relação, se alguém está sobrecarregada, alguém provavelmente não está fazendo a sua parte, né? Ou também tem aquela questão de a gente ter as dificuldades de delegar e de pedir ajuda, né? Bia, como que esse desequilíbrio numa relação de uma pessoa estar sobrecarregada e a outra estar, né, menos, né, digamos assim, ele afeta as relações? Esse desequilíbrio, eu acho que ele gera muita frustração de ambos os lados. Como eu falei, às vezes tem uma pessoa que quer ajudar, mas não sente abertura e acaba ficando insatisfeita. Uhum. E a outra que tá fazendo muito e acaba se sentindo frustrada por não ter ajuda, né? Cada relacionamento funciona de um jeito. Mas hoje, uma coisa que eu ensino muito para as minhas pacientes e que eu acho interessante a gente falar aqui
é que eu não vejo essa divisão como um relacionamento a ser 50-50. Então, cada um vai dar metade. Uhum. Porque cada pessoa pode dar uma determinada porcentagem em algum momento, né? Então, vai ter um momento em que a mulher vai poder só dar 30 e o homem vai ter que entrar com 70. Vai ter um momento em que a mulher vai entrar com 80 e o homem vai poder dar 20. Porque às vezes eu tô num momento que eu não tô bem, né? Eu passei por uma cirurgia, vou ter que tirar o pé, porque eu não vou conseguir dar conta daquilo naquele momento. Então a gente precisa justamente encontrar esse equilíbrio de saber que não vai ser 50-50 sempre, porém, o que funciona para a relação, né? O que a gente realmente se sente bem de fazer. Em todos os aspectos, às vezes financeiro. Não é justo que a gente divida as contas 50-50 se um ganha X e o outro ganha 3X. Né? Alguma pessoa vai ficar em desvantagem. Então, muitos casais acabam pecando nisso, de acharem que tem que ser ou dividido 50-50 ou sobra tudo para uma pessoa só. Sim. E aí eu acho que o problema, ele mora aí. E os homens estão mais, você sente, né, que os homens estão mais abertos a fazer essa divisão das tarefas, né, se posicionar mais em casa, até com os filhos também. Você sente que isso está melhorando aí com o passar dos anos? Porque antes era delegado para a mulher, né? Então, é aquela coisa, cheguei para almoçar. O que tem de almoço hoje? E sento e espero, né? Então, você tem percebido esse movimento? Como que isso você tem ouvido no seu consultório? Eu tenho percebido uma leve mudança, principalmente em famílias que já estão ensinando um modelo diferente. Então, eu percebo muito pelo meu marido mesmo. Na família dele, na casa dele, né, quando ele morava com os pais, era tudo dividido, né? Não sobrava só para a mãe dele. Desde sempre, eles foram ensinados a colocar as tarefas para todo mundo. Então, quem conseguia fazia, acabava tendo uma distribuição mais, vamos dizer assim, justa, né? Então, hoje em dia, ele não me coloca essa cobrança de eu tenho que cuidar da casa. E eu vejo isso nos casos que eu acompanho também. Os homens que foram ensinados de uma forma diferente, eles operam de uma forma diferente. Mas ainda tem as educações mais arcaicas, né? Como eu falei no exemplo dos meus pais, em que o meu pai ele foi ensinado dessa forma. Então, ele opera dessa forma. E as famílias que acabam trazendo esse modelo, infelizmente, ainda tem essa divisão injusta, né? Sim, você vê, Sabrina, como é importante, né? Nós que somos mães já, mostrar para os nossos filhos que a gente não dá conta de tudo. Sim, em casa é maravilhoso, porque ele cozinha, ele é extremamente organizado, e ele vem me ajudando com o meu filho, né, que tem 11 anos. Ele vem chamando a atenção para isso, que era uma coisa que eu não conseguia. Então, como eu abraço tudo e eu faço tudo, eu simplesmente faço. E aí ele consegue me chamar para a realidade e falar, você precisa ensinar para ele. E eu acho incrível, porque a figura dele, né? E eu costumo dizer para ele que é inerente à vontade dele. Eu falo, você é um exemplo para ele. Então, essa parte é bem legal, porque ele faz, né? A gente tem que abrir espaço para o outro fazer, né? E isso a gente ensina muito para os filhos, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também é que a gente não pode pôr a expectativa que a pessoa vai fazer do nosso jeito. Isso é uma coisa muito difícil, gente. Ai, mas eu faço assim. Ai, meu Deus. Que nem, né, meu namorado lavando a louça. Ai, meu Deus, ele tá pondo a louça ensaboada ali. Ai, aquilo vai me dando um desespero, né? Mas eu tento respirar. Porque o meu jeito é o meu jeito. É um desrespeito à maneira do outro. Não quer dizer que é melhor ou é pior. Cada um faz de uma maneira, né? Que bom que ele tá fazendo. Vamos olhar por esse ângulo, né? Eu vejo o Eduardo, ele começou a lavar louça. Eu coloco para lavar louça agora. E aí eu falo, Eduardo, primeiro você lava os copos, depois você lava os pratos e por último os talheres, que são os mais sujos. Mãe, eu já estou lavando, me deixa em paz.
Então, eu quero ensinar exatamente do jeito que eu faço. É uma dificuldade que a gente tem também, né, Bia? Sim, a gente acaba querendo que o outro reproduza o nosso modelo, né? Uhum. E nisso a gente acaba criando regras que são difíceis de sustentar. Às vezes, isso acaba afetando muito, né? A mãe que quer que o filho faça exatamente na hora que ela quer e do jeito que ela quer. A criança não vai ter o prazer de fazer, porque, poxa, eu vou fazer e eu É fico... tanta regra, né? Meu Deus, eu tenho que decorar a ordem da louça. Minha mãe tá doida. Mas não era só fazer? Sim, não posso nem descansar um pouquinho depois de fazer, né? A moça não vai fugir. Então a gente acaba, querendo ou não, a gente pede, mas a gente pune ao mesmo tempo, né? Ai, eu quero que o outro faça exatamente do meu jeito. E a gente não dá a abertura de que pode ser melhor. Olha o que eu tô experimentando pelo meu filho tá lavando a louça, né? Ele tá tendo mais autonomia, eu tô tendo mais tempo livre, ou eu posso me dedicar para outra coisa. Eu faço com que ele se sinta bem, né? Ele se sente confiante. E até mesmo no casamento. Então, quando o meu marido consegue fazer alguma coisa, meu namorado, ele se sente parte daquilo. A gente não pensa tanto nos benefícios. Sim. E Sabrina, como que você tenta equilibrar a sua rotina, né? Entre o trabalho, casa, filho, marido, vida pessoal, internet? Como que você busca esse equilíbrio? O negócio só vai... É uma bagunça. Não é fácil. Não é fácil. Então, como meu marido, ele não é do celular, ele não é dessa... ele não faz questão. Então, a gente tem um horário. E eu também procuro exercitar, quando eu boto o pé dentro de casa, estar voltada para casa. Mas como eu tenho muitas coisas para seguir de horário, de postagem, de edição, e eu faço tudo sozinha, eu tento dar umas burladas, e aí eu dou umas escapadas. Mas assim, É loucura, né? A gente vai equilibrando os pratinhos. Tem um pratinho hoje que eu dou mais atenção, esse aqui eu dou um pouco menos, e assim nós vamos tentando manter tudo sob controle, digamos assim, atenção, né? E é atenção para o marido, é atenção para o filho. Agora minha mãe veio para minha casa, então agora é atenção para minha mãe. E a gente vai pedindo paciência. Senhor, me ajude todo santo dia. Me dei paciência. Mas é um exercício. Eu preciso lembrar que precisa. Eu preciso soltar o celular. Vir para cá também foi um exercício, uma desintoxicação. Então, tudo eu falo que é um exercício. Daí eu me lembro, eu me forço e é diário. Ô Bia, e quais são as consequências emocionais desse excesso de atribuições na vida da mulher? Nossa, são muitas. Eu acho que a ansiedade é uma das mais fortes, né? A gente tem visto... No mundo, de modo geral, as pessoas estão mais ansiosas, mas eu percebo quanto que as mulheres estão mais. Também um humor mais deprimido, porque eu me sobrecarrego, eu não tenho vontade de fazer nada, eu acabo ficando ali. O tempo que eu tenho disponível, eu só quero vegetar na cama, né? Ou eu quero fazer alguma coisa que eu não precise pensar, e o estresse também acaba sendo muito aumentado, porque todas essas emoções, a ansiedade, o estresse, por exemplo, elas são necessárias na nossa vida, mas elas acabam sendo muito potencializadas, né? Se eu não delego, se eu não tenho com quem dividir, isso acaba sobrando para mim. E aí aquela força que eu preciso ter, ela vai cada vez ficando maior, e a gente não tem esse tempo de recarregar. Então assim, que tempo a mulher tem para se recarregar? Às vezes ela não se permite nem fazer um exercício. Porque o tempo que eu tô na academia, eu poderia estar arrumando a casa, o tempo que eu poderia... Exatamente, Eu fiz no tempo que eu tô dormindo, eu podia estar fazendo um monte de coisa. Ai, que maluca. E o que existe, né, meninas, é uma culpa silenciosa, né? Quando a mulher, ela escolhe priorizar a si mesma, né? Então, ela tem os julgamentos externos. Então, você já sentiu isso também, Sabrina? Tô me priorizando, mas sente aquela culpa de... Sim. Olha, tô aqui na academia, mas poderia estar lá fazendo isso, aquilo. Sim, e aí eu sempre desisto. Eu não desisto mais, não. Eu me priorizo, sim. Eu tenho os meus horários. Sabe o que eu acho? Que uma coisa que ajuda muito é a rotina.
A gente criar rotinas Exato. que você tem horários estabelecidos para se priorizar, horários para, né, para o trabalho. Quanto mais a gente conseguir manter uma rotina de, né, de ter o tempo que é só seu, o tempo que é com o filho, Exato. o tempo... Melhor a gente lida com essa situação, né? Sim. Eu acho que é muito legal a gente estabelecer o que é inegociável na nossa rotina, principalmente. Então, estabelecer a rotina, mas transformar aquilo em inegociável. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer o exercício. E se eu começo a fazer as coisas da casa, o tempo vai passando, eu vou focando em outras coisas. Quando eu vejo, já acabou o dia, eu não fui. Então, se isso vai ser o seu inegociável, se você precisa, por saúde, por perder peso, coloca como a primeira tarefa do seu dia. Exatamente. Você se priorizou, depois você cuida do resto, porque o restante pode esperar. E a gente vai nesse movimento de anulação, né? Eu me anulo e coloco as outras coisas na frente. E depois vira um coitadismo também, né? Muita gente usa isso pra ficar, Exato. ai, tá vendo? Olha, eu podia estar lá, mas tô aqui. Fica murmurando. Isso. Otimismo. Bom, meninas, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento, né? Que nós entramos, às vezes, muitas vezes, vivendo nesse automático, né? Então, todas essas atribuições, essa multitarefa, essa sobrecarga. Tem muitas pessoas que estão só vivendo, né? A vida, ela perde o sabor, é só cumprir tarefas, horários, regras. É uma sensação de que a gente vai se perdendo, né? E parece que a rotina, ela também vai nos engolindo, sufocando, porque você tá se doando. E aí, eu acredito que nós tenhamos dois caminhos, né? A de se deixar ser levada e continuar nessa toada, continuar no automático, ou se reconectar, né? Ou se... Não, peraí, calma. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, que esse não é o caminho que eu quero pra mim, né? Bia, como que essas mulheres exaustas, que vão ficando cada vez mais endurecidas, porque é isso que eu vejo um endurecimento dessas mulheres, né? E até mesmo furiosas, assim, com a realidade, né? Depressivas. Como que elas podem ressignificar a sua vida? Qual que você acha que é o caminho? Eu acho que, primeiro de tudo, é conseguir se perceber. Porque essa mulher que tá no piloto automático, muitas vezes ela nem percebe como ela tá. Igual essa fúria, né? Às vezes eu nem percebo que eu tô dando patada em todo mundo, que eu tô mega estourada, irritada. E são os outros que acabam percebendo e tendo esse prejuízo. Tipo, poxa, nossa, fulana tá que tá, né? E a gente não percebe. Então, acho que a mulher precisa ter esse movimento de calma. O que que eu tenho? O que que eu preciso, né? Para que eu consiga voltar a ter uma atenção maior ao presente. E aí, o que eu falaria pra gente fazer depois é tentar estabelecer limites. Então, aquilo que eu realmente posso delegar, aquilo que eu não preciso dar conta, né? Muitas mulheres têm muita dificuldade de falar não. De, não, eu não consigo, gostaria muito, mas eu não posso, né? Ou eu não quero fazer isso, não quero fazer nesse momento. E depois, incluir atividades que são mais prazerosas durante o dia, que a gente vai desacelerar. Às vezes você faz tudo ali na correria e você nem percebe, né? Um momento que você poderia ter ali com o seu filho na hora do café da manhã, um momento que você vai passar um café para você e você pode estar conectada ali. A atividade física, que também ajuda a gente a regular esse humor, porque esse estresse, essa ansiedade, essa depressão, ela precisa ser tratada de alguma forma. Se não for na terapia, a gente usa esses outros meios que a gente já tem no nosso dia. E muitas vezes também medicações, né? Também. Sabrina, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que precisava parar e cuidar de si mesma? Foi agora em 2022, inclusive quando eu conheci o meu marido atual. E eu tava completamente perdida, porque eu só trabalhava. A minha mãe cuidava do meu filho, então eu sabia que estava em boas mãos. E começou a me dar um vazio e eu me divorciei, né? E era uma busca que eu não sabia o que era. E quando eu conheci o meu marido, e ele falou que queria mudar de cidade. Me deu um estalo e eu falei, puxa,
acho que é a minha oportunidade de um recomeço, né? E foi quando eu vim para Arthur. Realmente, eu decidi na hora. Falei, vamos. E efetivamente aconteceu. Eu me reconectei da seguinte forma. Eu saía para levar o Heitor na escola e eu via o nascer do sol. E eu falava, uau! Ai, me arrepia, porque é isso eu tenho mesmo. Problema. É você começar a olhar os pequenos detalhes, Todos os né? dias, e eu mostrava para ele, olha, filho, um pássaro diferente. E eu comecei a notar a natureza. Eu comecei a notar as rosas crescendo no meu jardim. E aquilo me preenchia. E eu comecei a notar quantas coisas lindas e que me satisfaziam tanto mais do que o dinheiro que eu ganhava. Aí eu vi as lebrezinhas no condomínio e eu achava incrível. Eu comecei a postar e eu acho que as pessoas começaram a achar... Quem tá lá em São Paulo achava que eu tava louca. e não conseguem mensurar o quanto isso mexeu de verdade comigo. Me reconectou, me desacelerou. Eu poder vir almoçar em casa. Então, assim, esse foi o momento que... eu estava realmente sobrecarregada demais e eu tive a oportunidade e realmente eu encontrei. É aquele momento que ou você realmente acorda e toma um outro rumo, né? Ou você vai ficar doente, né? Exato. É bem isso, Eu né? tava toda ruim da coluna, com os braços inflamados devido... E aí eu parei. E é um caminho de autoconhecimento também, né? Que a gente vai entrando numa maturidade, num autoconhecimento, onde a gente vai se priorizando as nossas vontades, né? E, Bia, essa coragem de nós assumirmos as nossas imperfeições, reconhecer nossas fraquezas, assumir nossas dores, né? Acolher a nossa história também, que eu acho que nesse caminho de ressignificar é muito de acolher, né? De reconhecer o que deu certo, o que não deu, exato, né? Isso nos coloca no caminho da cura e da felicidade? Com certeza. Eu acho que a gente precisa disso e não tem idade para isso, né? O que é o mais legal. Tem muitas mulheres que às vezes se veem ali depois que os filhos saem de casa, isso é muito comum. Então, quem eu sou? O que eu vou fazer agora, né? Aquela síndrome do ninho vazio. Então, o que sobrou de mim? Eu preciso me ressignificar. E o autoconhecimento, ele é justamente isso. A gente entender quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas potencialidades, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque muitas vezes a gente vai tocando a vida, fazendo o que é esperado da gente, e a gente nunca percebe o que realmente faz bem, o que a gente realmente não quer fazer e tudo mais. E tem um conceito que eu gosto muito de trabalhar em terapia, que é a autoaceitação incondicional. É isso, de eu me aceitar independente do que eu faço, mas simplesmente por quem eu sou, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades, com os meus limites que eu sei que eu tenho, mas eu falo disso de uma forma tranquila, eu consigo comunicar isso de uma forma boa, né? E sem ficar me cobrando para ser diferente. Não é o conformismo. Muitas pessoas confundem com isso, né? Então eu vou me conformar, eu vou ficar dessa forma para sempre. A gente tem que se desenvolver. Mas é a gente se conhecer para conseguir entender o que eu dou conta, o que eu não dou e o que eu preciso melhorar também. Então, por isso que eu acho que é o caminho da cura mesmo. Sabrina, o que o autoconhecimento te revelou sobre você mesma que antes você não era capaz de perceber? O autoconhecimento me fez identificar, né, o que eu preciso me exercitar e o que eu preciso resgatar, porque eu estou podendo buscar isso. E essa questão da felicidade que você falou, eu vou voltar um pouquinho para dizer que eu aprendi também a ver o que é felicidade, porque vir para cá não quer dizer que tudo isso da natureza, que tenha sido 100%.
Eu deixei a minha carreira. Eu tô tentando me enquadrar profissionalmente, está muito difícil. Então, eu coloco sempre na balança. Vou enfrentar uma coisa para ganhar outra. Então, não é fácil, mas a gente tem que estar sempre atento para aquilo que é melhor. E isso tudo é sobre autoconhecimento. Eu tenho 44 anos e agora eu aprendi a parar e me analisar, a ver o que tá, qual é o desajuste, aonde que eu tenho que voltar. Então, o autoconhecimento, ele veio devagar. Sim, vem com a maturidade, né? Exato. E com a busca também, porque tem gente que fica... a busca, passa pela maturidade e continua do mesmo jeito, fica lá na síndrome de Gabriela e ponto final, né? Então, você... Você, né, nasci assim, você sempre assim e pronto. Assim, Gabriela. Mas é a busca de você querer ser melhor, de você buscar uma melhor versão de si, né? De você... conseguir lidar melhor com os seus problemas, com as situações, de você aceitar o que você passou, né? De você entender tudo isso, de ressignificar mesmo, né? Exato. Com certeza. Bom, nós já estamos nos caminhando para o final, né? Passa muito rápido, muito rápido. É uma hora, assim, que passa, piscando. E eu queria perguntar para a Bia também, antes da gente terminar, como podemos aprender e a se priorizar e fazer pausas quando necessário. Como que a gente pode, né, fazer isso? Olha, Tati, eu acho que é um caminho árduo para muitas pessoas, de reconhecer que eu preciso fazer isso, né? Principalmente mulheres, de modo geral. Eu até tenho alguns casos que as minhas pacientes falam assim: Bia, é impressionante, o meu marido, quando é o horário dele fazer o tênis dele, para tudo, ele vai fazer. Eu me sinto super mal de fazer isso, porque assim, como que eu vou deixar as crianças sem comida? Como que eu vou deixar a casa desse jeito? Então assim, não tem esse estalo mesmo de se priorizar, né? Eu vou fazer isso porque é a minha prioridade. Então, eu acho que a gente precisa entender que é uma questão que todo mundo deve fazer, que é um autocuidado muito importante pra gente. E se a gente não fizer isso quanto antes, a gente vai adoecer. E aí vai entrar nessa questão de precisar de medicação, de precisar da terapia. A terapia é boa para todo mundo, mas assim, não é bom a gente esperar chegar no auge do problema pra gente buscar, porque ninguém vai apagar incêndio, né? Então, acho que é isso, assim, da gente entender que é um direito mesmo que a gente tem, porque a gente não vê dessa forma, e de começar a usufruir disso. De, não, eu posso, eu preciso e eu vou. Mas isso começa muito na mente. Sim, é de dentro para fora, né? É você enxergar a necessidade dessa mudança mesmo, né? Sim. Vocês acreditam que a vulnerabilidade, ela pode ser um ato de coragem? Super. Sim. Sim? Sim. Precisa ter muita coragem, né? Pra mostrar quem você é de verdade, pra seguir o seu coração, de certa forma, né? As suas vontades. Sim. Né? E não é de uma maneira egoísta, não, que nós estamos dizendo, né? Não é se priorizar, se colocar acima de tudo, não, mas se colocar como eu sou a pessoa mais importante na minha vida, né? É nesse sentido, né? Meninas, vocês querem fazer mais alguma contribuição? Mais alguma coisa? Bia quer deixar uma dica pro pessoal que tá lá em casa sobre o tema de hoje? Eu acho que a minha dica seria consumir mesmo os conteúdos da Brené, que foi o que você trouxe no começo. Tem vários vídeos dela, gente, que são muito legais. Os livros dela eu gosto demais. Tem A Coragem de Ser Imperfeito, que é maravilhoso. E depois um outro que eu gosto muito, que é A Arte da Imperfeição. É uma continuidade, né? Mas todos delas são muito legais. Inclusive, tem uma palestra dela no Netflix que chama The Call to Courage, que é o chamado para a coragem, que ela fala justamente dessa questão da vulnerabilidade e que, de fato, é um ato de coragem, né? Que
ela usa muito esse termo. Então, a minha dica seria essa, de consumir esses conteúdos, mas para que as pessoas também entendam que ser vulnerável não é um ato de fraqueza, é uma questão de realmente da gente se conhecer, de assumir quem a gente realmente é, porque a gente não perde nisso, a gente só ganha. Sim, com certeza. E Sabrina, se as pessoas quiserem te conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde que elas vão te encontrar? Mais frequente agora no TikTok, que é o dressup.sm, e no Instagram, dressup_sm. E você, Bia, onde as pessoas podem te encontrar? Eu tô lá no Instagram com @psicobeatrizesturaro. Lá eu compartilho conteúdos também sobre ansiedade, sobre essas dificuldades da vida da mulher, né? Principalmente empreendedora. Hoje eu sou mentora de psicólogas também, então eu ajudo as meninas que são recém-formadas ou que estão aí na jornada da profissão a terem mais força para conseguirem seguir os caminhos que elas gostariam, né? E no TikTok eu acabo compartilhando alguma coisa também, mas de uma forma diferente do Instagram, um conteúdo mais pessoal. Então lá eu também tô como Beatriz Esturaro. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, agradeço, né? Eu que agradeço. Sei que não é fácil deixar tudo lá em casa e se priorizar e vir para cá, né? Hoje foi um exemplo. Vir para cá, eu acho que, de certa forma, a gente sempre contribui com alguém, né? Traz um assunto relevante que as pessoas... As mulheres conversam muito sobre o que nós conversamos aqui hoje em rodas de amigas, em rodas de conversas, né? Sim. Então, tenho certeza que as nossas telespectadoras aí vão se conectar. E você aí de casa, né? Como você lida com o peso de ser mulher, né? Então, coloca aí nos comentários, escreve aí depois pra gente, né? Bom, quero agradecer ao Estúdio ST3, dizer que nós chegamos ao fim também de mais um episódio Cá Entre Nós. Muito obrigada, sejam bem-vindas no próximo episódio, né? E agradecer as parcerias, a Chocolate com Pimenta, Moda Íntima, Doutora Isela Pagotto, Dress Up e Fran Design Floral. Obrigada por você que está aqui comigo em mais um bate-papo cheio de verdade. Siga o podcast Cá Entre Nós no Instagram, na página do YouTube da ST3, vocês vão poder assistir todos os episódios e ative o sininho e não perca nenhum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!